resolução do nosso... Bem, vamos trabalhar aqui a resolução do nosso simulado, tá? Simulado que eu passei para vocês aí na sala de aula. Quem não viu ainda esse simulado, a gente vai ver em breve, tá? Tem algumas turmas que estão mais adiantadas, então já viram esse simulado aqui. O nosso objetivo aqui é resolver as questões, porque lá na correção que eu fiz na sala, talvez eu fiz um pouco rápido, né, devido ao tempo, e você perdeu algum entendimento, ou mesmo aqui pode surgir alguma coisa que lá na hora não me ocorreu, né, que pudesse ser dúvida para vocês. Então eu vou trabalhar aqui de forma mais compassada, tá, um pouco mais calma, e também você tem a oportunidade de estar parando o vídeo, de parar o vídeo, né, de verificar de novo, de voltar, de fazer alguma anotação. Então esse recurso que o vídeo nos proporciona. Então vamos lá, são 18 questões esse primeiro simulado, questões do CESP, né? Eu dividi em questões diversas, onde eu vou trabalhar questões de provas do CESP, mas não só desse concurso do INSS, né? De outros concursos. Dentro eu escolhi de acordo com os conteúdos, né, que são cobrados ali, que são pertinentes para a nossa prova, né, de acordo com o edital. E depois eu vou trabalhar duas provas, né, de 2008, uma para o cargo de técnico e outra para o cargo de analista, tá, do INSS. As provas foram aplicadas pelo CESP também. Então vamos lá. Questão 1, ela vai trabalhar aí, né, a questão da forma com que a proposição ela é representada, né? Então a gente viu que as proposições elas são trabalhadas na representação simbólica de acordo com as estruturas que forem surgindo aí no texto. Vamos acompanhar aí. Essa prova foi do STF, né? Supremo Tribunal Federal, de 2013, aplicada pelo CESP. Diz assim a questão: julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional. A sentença, a indicação de juízes para o STF, deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. A banca está dizendo que essa sentença pode ser corretamente representada na forma, né, nessa forma que é apresentada aqui. P, então Q, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas. Tá? Vamos lá, pessoal, olha só. A sentença ela é bem extensa, ela começa aqui, né? Indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Tá bom? Vamos analisar essa questão aí. Olha só, o item, né? Para dizer se está certo ou errado, prova do CESP funciona dessa forma, eu já vou adiantar aqui que está errado. E eu creio que grande parte das pessoas grande parte não sei, não tenho como aferir a quantidade, mas algumas pessoas que julgaram esse item errado, eles julgaram pelo seguinte, ó, ou talvez isso pode ter acontecido contigo, tá? Eu quero esclarecer isso para que você não cometa esse erro. Aqui nós temos uma proposição do tipo P, então Q, ou seja, uma proposição que seria o que? Um condicional. Ou uma condicional, né? Uma proposição condicional, tá bom? E aí, alguém pode ter achado que isso está certo porque tem aqui essa palavra consequência, tá? Quando nós temos uma proposição condicional, ela estabelece uma relação de causa-consequência, isso é verdade. Causa, né? Então, consequência. Agora, isso não quer dizer que toda vez que a palavra consequência ou que a palavra causa surge em um texto, quer dizer que esse texto é um condicional. Tem que ter cuidado. Não é a palavra consequência, é algo que seja consequência de uma causa, ok? Por exemplo, estudar, então passar. Se eu estudar, então vou passar. Causa, consequência. O que é a consequência? Passar. Então, não é necessariamente essa palavra consequência que vai surgir, mas o efeito de ser consequência de alguma coisa. É isso que você precisa observar. Então, está errado. Isso não é um condicional. Ok? Então, essa análise aqui é errada, tá bom? Achar que esse consequência vai ser um condicional. Beleza? Beleza. Muita gente fez isso. Isso está certo. Ou seja, dizer que é errado essa proposição, essa simbolização, perdão,
realmente está correto, ela é errada mesmo. Agora, não é só por isso, olha só, eu tô tentando chegar num ponto aqui, que é esse E aqui, ó, tá bom? Muita gente olha esse E aqui, ó, vamos ler. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Então, muita gente fez isso, ó, P, E, não é? Q. Ok? Então, nesse caso, essa proposição seria uma conjunção. Seria uma conjunção. Tá? Imagine que, ao invés dessa condicional que está aqui como possível representação, estivesse essa conjunção, você julgaria o item certo? Essa é a grande questão. Muita gente, sim, eu julgaria certo, porque na minha avaliação, isso aqui é uma conjunção. Pessoal, vamos ter muito, muito cuidado com essa banca CESP quando ela trata de questões que envolvem as definições, né, básicas. Tá? Quando eles aplicam as definições, é tranquilo. Tá? Quando ele quer saber valor lógico, quando eles querem saber, sei lá, tautologia ou alguma coisa do tipo, é tranquilo. Agora aqui, não é uma aplicação da definição, é a própria definição que está em jogo. O CESP, ele trabalha muito com isso aqui. Tá? Olha só, a gente viu que o conectivo da conjunção, de fato, é o E. Agora, sempre que aparece um E e eu vou ter uma conjunção, essa é a questão, tá? É meio que filosófico mesmo, pessoal, isso aqui, tá? Banca CESP, cara, é complicado. Essa questão aqui, teve um monte de recurso na época, né? Pessoal, para eu ter uma conjunção ou qualquer outra proposição composta, eu tenho que ter mais de uma informação. Essa é a ideia, tá? Proposições são informações. Elas transmitem algum tipo de informação. E essa informação ela vai ser julgada como verdadeira ou falsa. Uma proposição simples não quer dizer que ela seja curta. Uma proposição composta não quer dizer que tudo aquilo que é extenso é composto. Tá? Ou seja, eu preciso entender a quantidade de informações que o texto está me trazendo. Se ele não está me trazendo uma só informação, é uma proposição simples. Não importa se ele usou 200 linhas para trazer essa única informação. Tá bom? Vamos ler de novo. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. É uma só informação. Tá? É uma só informação. Desculpa a grafia que não está muito boa, não. Tá bom? Esse aqui, ele não é uma conjunção. Simplesmente o autor está dizendo aqui que excelência e grande experiência são prerrogativas para alguém, né, ter uma indicação para ser ministro do STF, tá bom? É uma informação só, ok? Isso não faz dela uma proposição composta. Tá, e aí como é que eu vou saber, professor, quando é e quando não é? Infelizmente, pessoal, a gente está à mercê desse tipo de coisa, tá? Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso lá no dia da prova. E aí, cara, avalia bem, tá bom? Avalia bem. O fato de ter um E lá me garante a conjunção. Nesse caso, não. É só uma informação, tá? Isso é muito comum. Vamos pensar que uma situação está muito em evidência hoje a campanha, né, contra a questão do Aedes aegypti, a dengue e tudo mais. Então vamos supor que fala assim, ó, uma campanha publicitária. A luta contra o mosquito transmissor da dengue, da zika e tal, deve ser de todos, homens, mulheres, crianças e adultos, por exemplo. Tá? Bem chulé minha explicação aqui. Mas veja que esse todos, ele é simplesmente esclarecido logo em seguida. Homens, mulheres, crianças e adultos. Como se homens e mulheres não fossem adultos, né? Mas está valendo. Então, veja que esse E que está aí, E adultos, não faz uma proposição à conjunção, é uma proposição simples. Ele tá eu estou só explicando que todos mesmo, todos nós, devemos estar engajados nessa luta. Tá? Então, seria um exemplo criado por mim aqui de improviso. E não saiu bom, né? Eu reconheço. Mas, assim, pessoal,
sempre que tiver um termo que seria um conectivo, você precisa analisar se realmente ele está exercendo a função de conectivo. Nesse caso, não. O item está errado não é porque um condicional estaria certo se for um e. Ele está errado porque essa proposição aqui é uma proposição simples. Tá? É uma proposição simples. Por isso que o item está errado. Então, um abraço a todos. Continue, a gente vai ver todas as questões desse simulado bem na sequência aqui. Até a próxima.